Olá, bem-vindo, tudo bem? Hoje eu estou aproveitando esse momento, para aproveitar, né, quando eu tenho compromisso aqui na igreja para gravar, facilita mais a vida e pelo que eu estou vendo fica um cenário mais bonito, mais agradável, eu consigo talvez um melhor resultado de iluminação, eu espero que fique alguma coisa mais agradável para vocês quando eu conseguir gravar neste lugar. Hoje eu quero continuar falando sobre o arrebatamento. Eu comecei a falar isso na semana passada não, no vídeo passado eu falei sobre casamento como uma oportunidade de solução, não é? Como o Senhor espera um casamento da igreja, da noiva para o seu filho, como uma maneira de não ter que passar pelas coisas difíceis e horrorosas que vão acontecer, descritas no livro de Apocalipse. Mas eu falei que Apocalipse é a revelação de oportunidades, revelação do amor de Deus, revelação antecipada de algo que vai acontecer e daquilo que Ele nos quer livrar. Então eu vou fazer alguns vídeos curtos sobre arrebatamento, falando sobre conceitos, sobre informações bíblicas, para que todos vocês possam estar na mesma página. Eu sei que alguns de vocês não têm esse conceito, não ouviram ainda. O arrebatamento tem uma figura muito linda, que é a figura do casamento para o povo judeu nos dias de Jesus. Jesus, ele usou a figura do noivo que pagou o dote pela noiva, e aí a noiva fica esperando, o noivo vai preparar lugar, como a gente leu, ou meditou em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, não é isso? O Senhor fala que eu vou preparar lugar e vou voltar para buscar a cada um de vocês. Então essa é uma figura que fazia muito sentido na cultura daquele povo, pode não fazer tanto na nossa, mas apontava para esse cenário. E aí nós vimos então que o Senhor vai buscar a sua noiva em algum momento no nosso futuro para livrar do pior momento da grande tribulação, conforme for aquilo que você crê. Mas eu sei que tem pessoas que não creem em arrebatamento, falam que isso nunca aconteceu, e eu quero fazer um ajuste. Nós temos na Bíblia algumas situações que apontam por figura para um arrebatamento, que aconteceram arrebatamentos ou tomadas em que pessoas foram tomadas desta terra e levadas à presença de Deus, levadas para o céu, levadas para uma outra dimensão. Não sabemos exatamente onde ficaram, mas o fato é que Deus as tomou. A primeira delas nós encontramos no livro relatadas em Gênesis, não é? A vida de Enoque, mas a vida de Enoque volta depois no relato do livro de Hebreus, naquele texto que nós chamamos de Galeria dos Grandes Heróis da Fé. E nós lemos a partir do versículo 5 do capítulo 11 que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então nós vemos que Enoque agradou a Deus, Enoque andou pela fé, e a fé só é possível quando alguém ouve Deus falar alguma coisa e crê naquilo que Deus disse. Nós não temos por claro o que Deus disse para Enoque, o fato é que Enoque agradou a Deus pela fé, Enoque creu nas palavras de Deus, e Enoque andou com Deus e agradou tanto ao Senhor, que o Senhor o tomou para si, e Enoque não foi mais achado, Enoque não tem mais registro na terra, porque Deus o tomou para si. Que figura tremenda! Nós podemos ainda encontrar uma outra pessoa que passou por uma experiência tremenda de ser arrebatado, que é o profeta Elias. O profeta Elias também foi arrebatado daqui, um carro de fogo veio e levou Elias vivo ao céu. Então nós temos duas pessoas que vivos foram tomados ao céu, não passaram pela morte, foram ao encontro do Senhor. Nós temos ainda o próprio Senhor Jesus. Jesus, na verdade, ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Depois que ele ressuscitou, ele andou alguns dias aqui entre os seus discípulos, 40 dias para ser mais exato, e enquanto ele andou aqui, ele ensinou, ele falou, ele trouxe revelação para aqueles que andaram perto dele, aqueles que decidiram ouvir o convite de estar com ele depois que ele voltou. Mas depois de ter então ressuscitado, Jesus subiu aos céus. É uma figura profética de arrebatamento. Os anjos vieram falar o que tinha acontecido, mas o fato é que Jesus subiu, agora ressurreto aos céus. Temos ainda uma experiência diferente, mas não deixa de ser um tipo de arrebatamento, que Filipe, o diácono, ele foi evangelizar, foi levado pelo Espírito Santo para evangelizar aquele príncipe etíope no deserto, que estava lendo o profeta Isaías. E depois que ele acabou de pregar, a Bíblia diz que
Filipe foi tomado e foi levado para Azoto, então foi um tipo de arrebatamento, ele foi arrebatado do deserto para a cidade de Azoto, é um tipo de arrebatamento que também Filipe passou. Nós temos ainda o apóstolo Paulo, que foi arrebatado aos céus e ouviu palavras inefáveis. Ele teve tremenda revelação da parte de Deus, ele ouviu tantas coisas que ele ficou tão cheio de revelação que, para que ele não se ensoberbecesse, foi colocado na vida dele um espinho na carne. O fato é que Paulo, ele experimentou um tipo de arrebatamento que ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia. O fato é que ele foi levado ao terceiro céu. Não deixa de ser uma figura de arrebatamento. Nós temos ainda, claro, as duas testemunhas que vão pregar durante a grande tribulação por 3 anos e meio, e as duas testemunhas vão fazer coisas tremendas, vão manifestar o poder de Deus, vão sem dúvida nenhuma impactar o mundo todo, porque via satélite, via internet, via rede de televisões, o que eles fazem vai ser televisionado de alguma maneira, a tal ponto que vão ser mortos em algum momento. A palavra de Deus nos diz que eles vão ser mortos pelo sistema do anticristo, e vão ficar 3 dias e meio mortos diante de toda a terra, e as pessoas vão ver e vão se alegrar que aquelas duas testemunhas, aquelas duas pessoas, aqueles 2 homens de Deus que incomodaram tanto aquela geração, porque os confrontaram com o seu pecado, os confrontaram com a pregação de uma palavra que os irritava, porque dizia que havia alguma coisa que estava em curso, que eles estavam fazendo de errado e que afrontava Deus que com certeza estava sendo riscado, estará sendo riscado da vida daquela sociedade pela revelação, porque haverá aqui o anticristo governando. Mas depois de 3 dias e meio, as duas testemunhas vão ressuscitar e vão se levantar na cidade onde eles estão, em Jerusalém, na praça, e essa ressurreição vai deixar todos eles apavorados, e não só vão ressuscitar, como vão subir aos céus, serão arrebatados aos céus, diante dos olhos de todas aquelas testemunhas ao redor do mundo. Que coisa tremenda! Arrebatados. E temos, claro, a figura do arrebatamento da igreja, e nós podemos pensar que talvez seja 1, ou talvez sejam 2, ou talvez sejam 3 os arrebatamentos da igreja, ou um só, em qualquer momento que sejam pré, mídia ou pós-tribulacionista, todos creem que haverá um arrebatamento. Então nós vemos que ali haverá o arrebatamento e também ressurreição de mortos. Portanto, a Bíblia fala em várias experiências de pessoas sendo tomadas vivas para o céu, sendo pessoas vivas tomadas para o céu, ou pessoas que morreram e ressuscitaram e serão levadas para o céu. É claro que não há ainda registros de nada semelhante à dimensão que vai ser o arrebatamento da igreja como um todo, pelo número de pessoas envolvidas, por ser uma operação que vai envolver o mundo todo, então vários fusos horários ao redor do mundo, crentes nos mais diversos países, nos mais diversos idiomas, nas mais diversas culturas, mas todos lavados pelo sangue do Cordeiro serão então feitos noiva para o Cordeiro e serão tomados, arrebatados, levados para o céu durante o período da grande tribulação, um pouco antes ou durante, pouco importa nesse momento a sua visão doutrinária. O fato é que isto vai acontecer, e a Bíblia diz então que no céu acontece esse evento chamado a boda do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Isso vai acontecer então com uma entidade de pessoas, um grupo de pessoas cuja identidade é ser a noiva de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, acharam por graça diante do Senhor serem livrados, serem tomados deste lugar, serem tomados desse planeta na hora mais difícil deste planeta, a hora em que o Senhor Jesus disse que nunca aconteceu nada parecido antes, nem nunca haverá nada parecido depois. Então esse momento, esse tempo, a única forma de escapar desta coisa horrível que vai tomar conta de todo o planeta é pelo arrebatamento, é ser retirado daqui vivo, porque também é claro que há o escape de ser retirado daqui morto. Morto em Cristo é uma grande bênção. Os que morrem em Cristo serão levados à presença do Senhor, mas eu estou falando que há uma proposta, há um convite de fazer parte deste momento tremendo, as bodas do Cordeiro, para aqueles que vão ser arrebatados. Então, como você viu, a Bíblia fala muito de arrebatamento, existem experiências semelhantes e proféticas, e esta é a melhor maneira de sair deste lugar. E eu quero então te convidar a estudar mais sobre isso. Se você está investindo tempo comigo, que você volte outras vezes. Eu quero falar sobre esta figura, quero falar sobre quem é arrebatado. Será que qualquer crente será arrebatado? Será que todos serão tirados daqui simplesmente pelo fato de ser crentes?
Bom, eu creio que é alguma coisa que eu quero despertar a sua curiosidade, mas eu te convido a procurar na sua Bíblia, pela chave bíblica, estas pessoas que foram retiradas deste planeta pelo Senhor por um propósito. Gaste um tempo, invista um tempo, aproveite que você está aí com um tempo um pouco mais livre na sua casa, menos tempo de deslocamento, menos tempo de trânsito, menos reuniões. Faça um estudo, faça o seu próprio estudo. Isso é muito importante para você conhecer e aprender o que Deus tem para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.